Bom, na verdade, minha carreira é muito fácil porque meu pai lia muito. Meu pai era um ferroviário, um homem modesto, escriturário na Estrada de Ferro Araraquara, que tinha mania de ler. Então, a infância inteira eu via meu pai chegando do trabalho, tomando banho, sentando na mesa e lendo durante uns 40 minutos enquanto esperava o jantar. E lembro uma coisa importante, que no rosto dele tinha assim, não só uma concentração, às vezes meio sombrio, como também contentamento. Mudava inteiro a cara do meu pai, o rosto do meu pai. E um dia eu falei, olha pai, por que você tem essas caras assim? Porque eu estou dentro do livro, e o livro tem momentos diferentes mesmo. Às vezes é alegre, às vezes é trágico e tal. Eu falei, mas o livro é tão bom? Ele falou, olha, para mim o livro é tudo. Quem tem essa imagem do pai nunca mais esquece. Em seguida eu tive duas professoras, Lourdes Prada e Ruth Seinini, que davam constantemente leitura, porque nós tínhamos que ler um livro infantil numa determinada semana e depois reescrever esse livro como forma de redação. Então, não tinha como. E elas escolhiam os livros melhores, os livros que mais davam prazer para a gente. Branca de Neve, O Cisne Negro, Simba e o Marujo, enfim, Ali Babá e os 40 Ladrões. Então, elas escolhiam cuidadosamente aquilo que também nos ia deleitar. Eu lembro que elas usavam essa palavra, deleitar, uma palavra antiga. Quem teve tal pai e tais professoras se encaminha. Assim que aprendi a ler, ganhei de uma tia, aliás, chamava Inácia, minha madrinha, o primeiro volume de uma série de livros da editora Vecchi, os melhores contos de fada da Inglaterra, da França, da Iugoslávia, lembro disso, da Hungria, enfim, era uma coleção imensa. Eu ainda tenho 8 volumes grandes, coloridos, e mergulhei no contos de fada. Aos 10 anos eu li Robin Hood. Primeiro livro que me bateu na cabeça, assim, pô, Robin Hood, um aventureiro, um justiceiro, uma coisa assim. Em seguida, eu li o livro que até hoje permanece meio como um livro de cabeceira. Li todas as versões. A primeira foi, acho que foi o Monteiro Lobato, que fez para criança, Robinson Crusoe. Adoro Robinson Crusoe. Para mim, assim, aquele homem que lutou contra a solidão, era a minha vida. Esse livro foi fundamental. Depois eu lia o Robinson para adulto, depois eu li Robinson uma versão, enfim, esse livro ficou. Li livros de pirata. Os escritores gostam muito de falar que leram Shakespeare, Cervantes e babá e foram formados. Eu não. Eu li livro de aventura, de pirata, de corsário, de capa e espada, Tarzan. Tarzan foi uma série que formou minha cabeça. Então, até os 15 anos eu li essas coisas. Aí eu comecei a descobrir autores sérios, porque tinha professores incríveis. Jurandir Ferreira, de português, que foi quem me deu Graciliano, quem me deu Lúcio Cardoso, quem me ensinou a ler José de Alencar, que era meio chato, mas a gente lia José de Alencar. José Lins do Rego, aí eu já estou caminhando para os 20 anos. Herberto Salles, que é um autor que hoje quase mais ninguém lê. Então, quem teve tais pais e professores, era uma escola em que eu, por exemplo, no ginásio tinha 13 matérias, todas reprovatórias. Ficou em uma, fazia a segunda época, faz de novo, meu amor. Então era outra escola, eram outros tempos. Mas eu aprendi uma coisa que é a mais importante, a literatura sempre foi prazer. Eu descobri cedo também uma coisa. Eu tinha muito boas notas em redação. Eu era um sujeito muito esquisito, muito feio, muito tímido, muito introvertido. Mas a minha primeira professora, e depois também uma professora no ginásio, ela lia as melhores redações. E as melhores redações ela lia para a classe. E aí, em geral, uma das lidas era minha. E cada vez que ela lia, a classe se voltava para mim e me olhava com uma certa admiração. E depois no recreio, na coisa, o Inácio falou e fez cá, escreveu isso. Então, no fundo, talvez tenha começado um pouco por vaidade, ou pela necessidade de ser admirado, de ser olhado.
E também por uma coisa que eu descobri, a gente faz literatura para seduzir as pessoas. Cedo eu tive um conselho do Hemingway, porque eu gostava muito de escrevia, depois, às vezes eu lia, falava, mas só que eu não cortava. E eu li um dia uma biografia do Hemingway que ele dizia, escrever é a arte de cortar. Até hoje eu tenho isso, é moldurado lá no meu estúdio, na minha biblioteca, escrever é a arte de cortar. Por quê? É eliminar o que é supérfluo, eliminar o que não interessa, sabe? Você põe coisa, depois é a limpeza. E às vezes 10 páginas se transformam em 2, mas essas 2 têm o fundamental. Descobri isso também com Graciliano Ramos, que até hoje é meu autor de cabeceira. Um dos melhores, para mim, um dos melhores livros do Graciliano é Angústia, depois Vidas Secas. É um livro compacto, enxuto, econômico, e era isso que eu aprendi, a objetividade, a economia, a secura. Um professor de português, ainda, repito, o Jurandir, ele me dizia assim, cuidado com o adjetivo, o adjetivo estraga qualquer coisa, mela a frase. E outro professor, eu digo isso porque eles foram fundamentais, dizia assim, cuidado com o lhe destrói qualquer página. Ou seja, aos poucos, através do professor, através de leitura, você acaba se formando. Eu lembro também que me mandavam ler, por exemplo, Aldous Huxley, me mandavam ler Charles Morgan, me mandaram ler mais tarde Albert Camus. Camus também era outro assim, sintético. E a gente, em um determinado momento, quer imitar esses autores. Claro, teve um momento que eu lia Faulkner, mas eu descobri que o barroquismo do Faulkner não tinha nada a ver com o meu jeito, com a minha literatura, com o meu país. Mas Camus, Sartre depois também foi. Cesare Pavese, um autor italiano. Vasco Pratolini, outro autor italiano, que também me fez a cabeça. Então, aos poucos, você sabe uma coisa que me fez a cabeça? As Mil e Uma Noites. Eu li, não a versão atual, traduzida, direta do árabe, mas eu li aquela outra versão do Galante, que era clássica. Mas por que era admirável? Porque era a arte de contar história. Contar, porque a Sherazade contava história para salvar a vida. Se ela parasse de contar história, ela morria. E isso é um pouco a vida do escritor. Se a gente parar de escrever, se a gente parar de contar história, a gente morre. A vida só tem sentido para nós enquanto a gente escreve. E eu diria mais, a vida só tem sentido quando a gente lê. Li recentemente uma frase do Henri Kertz, prêmio Nobel, um grande autor húngaro, em que ele dizia assim, para mim a leitura é uma segunda pele sobre a minha epiderme. E isso eu acho maravilhoso, acho lindo, lindo. A leitura para nós. E a leitura devia ser a segunda pele para todo mundo. Ela nos conduz a outro mundo, a outros climas, a outros universos e nos tira, às vezes, dessa realidade dura ou nos explica essa realidade dura. Agora, você pega um jovem que não gosta de ler. Por que alguém não tenta dar para esse jovem um livro interessante? Tem muito livro chato, gente. Tem muito livro que a gente é obrigado a ler na escola, e isso é terrível, a obrigação de ler. Mas tem livros deliciosos. Então, na escola já devia começar a dar coisas prazerosas. Mas vamos que chega um momento na vida que você tem uma dúvida sobre a leitura, sobre a literatura, sobre escrever. O que fazer? A vida é que vai responder. Nós vivemos o tempo inteiro com dúvida, nós temos dúvida nas nossas relações amorosas, que são a nossa essência. Você imagina em relação à literatura. Agora, procura dentro da literatura algo que seja você. Procure no personagem você. A gente só gosta de um livro quando a gente se vê lá dentro. Porque os livros nos explicam, eles transfiguram a vida e nesse transfigurar eles nos salvam.